Olá amigos, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje nós começamos as nossas etapas de séries aqui no Multimídia e Arte. Já temos a série do Fica a Dica, né? Aquele que a gente divulga um vídeo com uma técnica com menos de 1 minuto. Dá muito trabalho, por isso que eu tenho colocado pouca coisa, tem que ser coisa rápida e que vocês consigam aprender. E hoje, conforme divulgado na semana passada, nós vamos começar a série de dupla exposição, onde nós teremos vídeos como este, tá? Só deixa eu carregar ali. Essa dupla exposição, tá? Ela foi feita com After Effects e a gente vai ter pelo menos 10 vídeos aí trabalhando com dupla exposição de Photoshop, de After Effects e de Premiere. A primeira será justamente de Photoshop, que é essa técnica aqui onde eu consigo fazer o balão interagir pelas nuvens. Isso aqui é uma técnica que eu vi a primeira vez com o Getulino, que é um dos caras bambambãs em conceito e conteúdo da Adobe. Eu vou usar alguns exemplos de alguns workshops que eu assisti com ele. Outros são muito próximos, até quem fuçar bastante na internet vai achar bastante coisa. Mas é um recurso que eu tenho aplicado nas minhas aulas. Eu estou com treinamento de Photoshop pela manhã, que termina na próxima semana, e o pessoal está adorando trabalhar com dupla exposição. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é uma imagem que tenha aqui algumas nuvens e uma segunda imagem que vai fazer o que? O balão passar por essas nuvens. Então eu vou chamar aqui, começando pelo balão, vou chamar a ferramenta de seleção rápida, Quick Selection Tool, para quem tiver em inglês, e eu vou usar o botão de Select Subject, que é novidade, não tão novidade assim. Ele vai calcular a área para mim e vai fazer a minha seleção. Talvez eu precise fazer algum tipo de refinamento. Ó, aqui eu vi que se eu vou dar um Ctrl mais algumas vezes aqui, ó, eu consigo ver que ele perdeu um pouquinho ali. Eu vou dando cliques sempre de dentro para fora para já somar um pouco dessa seleção. Ctrl 0 para retornar o tamanho natural. E eu vou dar um Select and Mask, ou em português, selecionar e mascarar. Aqui ele já fez a máscara para mim. Tá? Como o balão vai estar em movimento, vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Eu sempre gosto de trabalhar aqui no modo overlay. Eu só vou dar posso aumentar aqui o raio se eu quiser, tá? Mas aqui eu não vou deixar no padrão que ele estava. Aumentar talvez um pouquinho, uns 2 pixels mais ou menos. E aqui embaixo eu vou marcar esta opção aqui, ó, Decontaminate Colors, ou descontaminar cores, que ele dá uma encorpada e vai gerar isso para mim numa máscara. Beleza, tá ali meu balão, clico aqui sobre ele, arrasto sobre o céu e posiciono ele onde eu quero, tá? Máscara tá bacana, ok? Vou clicar com o botão direito aqui nele, na máscara, vou dar um Apply Layer Mask e vou dar um Ctrl S aqui, já que eu vi que ele deu um errinho ali, Céu, Exercício, tá? Assim, até porque se der problema, alguma coisa, tá feito, eu não tenho que ficar refazendo tudo novamente. Aí eu vou chamar aqui o meu background, vou dar um Ctrl menos para diminuir um pouco o tamanho da tela. E com a Lasso Tool, a ferramenta Laço, não a poligonal nem a magnética, a laço comum, eu vou fazer uma seleção bem aleatória, não precisa ser tão caprichada, das nuvens, ó, porque é o que me interessa. Tá ali selecionado, só tem que tomar cuidado com o meu balão, então não passar pela árvore, vocês vão entender, pronto. Fiz a seleção, camada de background selecionada, preciso sim que ela esteja selecionada, porque é dessa seleção nova agora que eu vou gerar a minha cópia. Então dou um Ctrl J e eu vou renomear minhas camadas aqui também. Então aqui eu vou chamar de nuvens, acho que fica fácil, né, daí da gente localizar, é uma prática que deve ser feita. E aqui balão, pronto. Jogo as nuvens acima do balão. O que acontece? Vou até pôr o balão um pouco mais para cá, ó, com a ferramenta mover, né? Porque é o seguinte, qual que é a ideia? A ideia agora é usar um modo de mistura dos Blend Modes, onde eu consiga trabalhar na parte avançada e eu consiga definir o que é claro, o que é escuro na imagem para que elas interajam. Tá? Então eu vou abrir aqui novamente. Na área em branco aqui das minhas nuvens, pode ser por aqui, nessa área aqui com duplo clique. Pode ser através do botão FX aqui embaixo, Blend Options, ou no menu Layer ou Camada.
E daí, novamente, Layer Style, Blend Options. Aí ele vai abrir ali para mim essa janela dos modos de mistura. Aqui nas opções do Blend Options, só para relembrar, ou então para quem não tem tanta afinidade, ele sempre funciona da seguinte forma. Se eu só marcar, ele aplica o efeito. Se eu clicar no nome, ele abre essa janelinha aqui para mim. Como eu estou na opção Blend Options, ele abriu aqui para mim. Então aqui eu já tenho o Blend Mode, o Advanced Blend. Aqui que começa a me interessar. Então aqui eu tenho, ó, como que vai ser trabalhado as partes de cinzas dessa imagem. Aí você fala, mas ali só tem azul. Aí que tá. Já vão entender melhor. E aqui, nesta layer, na layer de baixo, o que que acontece aqui, ó? Vou puxar um pouquinho para o lado. Se eu pegar essa janelinha branca inteira, ó, olha o balão sendo revelado. Por quê? Porque eu estou tirando o que é branco da imagem e mantendo só o que é escuro. Se eu tiro a parte preta, ó, ele também começa a ser revelado porque eu estou pegando as partes escuras. Até aqui tranquilo, quer dizer, já não é tão tranquilo que não é todo mundo que conhece. Eu vou trazer ele bem para cá, ó, só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pressionar a tecla Alt e eu vou separar aquelas duas partes. Ó. Quando eu vou separando, olha o enevoamento da nuvem em relação ao balão. Tá vendo? Ó? Então agora eu consigo fazer com que esse balão ele interaja junto dessa nuvem. Certo? Então, ó, eu separei essas partes aqui e eu posso ir moldando elas de acordo com aquele valor que eu quero. Então, eu vou deixar mais ou menos desta forma e vou pressionar OK. Então, se eu pegar agora com o meu balão, ó, vou desligar a opção do Auto Select para que eu possa fazer isso. É como se ele estivesse atravessando por entre as nuvens. Ó. Então, tem hora que ele vai ser coberto, que ela vai estar bem branca, e aonde ela tiver um pouquinho de cinza, eu consigo visualizá-lo. Se eu só desmarcar aqui ó, o background, para vocês verem, é como se toda aquela parte azulada tivesse ficado transparente. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar, vou dar um Ctrl S novamente aqui, e vamos animar um pouquinho mais isso aqui. Eu vou vir aqui em Image, Image Size, eu vou colocar ele em 1920, tá? Para ele ficar no tamanho HD. E depois eu vou vir aqui, ó, Image, Canvas Size, vou pegar aqui Pixels e vou pôr aqui, ó, 1080. E vou dar um OK. Ele vai tirar um pouco de cima e um pouco de baixo, porém agora eu já tenho isso aqui no tamanho Full HD. Vou pegar o meu balão, vou clicar com o botão direito do mouse nele e vou colocar como Convert to Smart Object ou então converter para objeto inteligente em português. Porque quando eu convertir para um Smart Object, eu posso animar ele aqui durante a minha cena. Então, eu vou trazer ele aqui, vou vir aqui no menu Window ou Janela em português. Vou chamar aqui Timeline ou Linha do Tempo. E aqui eu vou perguntar, ele me pergunta, Create Video Timeline? Sim. Vou dar aqui, ele já me gerou uma animação com 5 segundos. Eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou trazer isso aqui até... Ó, vou fazer uma um pouco mais longa, com 12 segundos. Aí. Pronto, trouxe os dois. Ah, mas não veio o background. Por quê? Porque o background, ele faz parte do... Ele está bloqueado, então não preciso dele aqui. E qual que é a ideia aqui? É fazer o balão atravessar de um lado ao outro. Então eu vou abrir aqui na camada dos balões as propriedades. Vou manter o balão lá no tempo 0. Então eu olho aqui, eu vejo que está no tempo 0. E eu trago o balão aqui para esse lado. E marco a opção Transform. Então ele gerou ali para mim. Vou até o final. Tá? Então eu posso pressionar. Não, aqui não funciona End, como funciona no After, por exemplo. Pego o meu balão e vou arrastar ele todinho. Aqui eu vou subir ele um pouquinho. Lá para o outro lado. Então ele faria isso. Ó. Vou trazer aqui novamente, vou dar um Ctrl S, vou dar um play para ele dar o render, esse azul aqui enquanto ele está renderizando. Então o balão, esse tremidinho é por causa do render, tá? Depois quando eu soltar ele vem alinhadinho. Vou dar novamente um play, olha agora. Então ele vai passando e vai surgindo ali para mim. Bacana, né? Vamos acrescentar mais uma coisinha aqui agora.
Quando ele tiver mais ou menos aqui, ó, em 3 segundos, eu vou escrever aqui então. Dupla exposição. Ó, vou deixar ele abaixo das nuvens também, tá? Já ficou legal ali. Só vou pôr uma letra, talvez um negrito. Adobe Castle, talvez uma letra um pouquinho diferente para não ficar... Pô, gostei da Bernard, aí você coloca a letra que você quiser. Vou aumentar aqui um pouquinho. E aí já vou fazer ele interagir com as nuvens, só que eu vou pôr um azul um pouco... Ah, esse aqui tá bom, tá? E vou aproveitar, vou dar um duplo clique nele e pôr um Drop Shadow, puxando só que com Multiply e uma distância e um espalhamento melhor. Só que eu vou deixar aqui, aí. Então já ficou legal. Só que é o seguinte, eu quero que ele apareça aqui. Então, daqui para cá, então o que eu faço? Eu abro ele aqui também. E aqui eu vou marcar o opacity dele e vou puxar, ó, até um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver aqui, só puxar ele aqui. Shift para o lado não vai resolver aqui, então peraí. Aqui eu vou puxar ele, eu estou em 2,29, eu vou puxar ele um pouco até 3,29 para dar um segundo. Ele vai cair 3,28 e vou marcar novamente. Então eu tenho os dois, só que agora eu volto aqui e coloco a opacidade dele em 0. Tá? Daí ele vai surgir aqui enquanto ele estiver passando. Tá? Então aqui eu já consigo fazer isso legal. Aqui ainda eu poderia, ó, clicar com o botão direito aqui no texto e na animação eu pedir que eu quero que ele tenha um zoom. Só para vocês terem ideia, ó, botão direito na camada ele colocou. Então quando eu dou um play, além de ele aparecer, ele entra como se estivesse vindo num zoom. Ó. Tá vendo que ele vem de lá de trás. É suave e, ó, e ele continua crescendo. Tá? Aí aqui o que eu posso fazer é diminuir um pouco esse zoom dele, ou até mesmo tirar. Eu posso mexer aqui um pouco no texto, para que ele também não fique tão grande. Aí. Então agora ele já começa menor, olha lá. Ó. Vou passar novamente. O balão está passando. E aí começa a aparecer a dupla exposição. Para não ficar um vídeo sem graça, eu vou acrescentar uma música aqui dentro dele. Eu aconselho usar o próprio YouTube, tá? Para isso. Então, assim, se você já tem um canal no YouTube, eu estou logado aqui no canal da Multimídia e Arte, tá? E eu vou entrar aqui no Creator Studio, ou Estúdio de Criação. Deixa ele só carregar ali. E aqui embaixo, eu vou ter ali a opção de criar. E quando eu entro em criar, eu tenho aqui ó, músicas gratuitas. E eu posso pegar aqui, ó. Então vamos, por exemplo, essa aqui. Vamos escutar ela. Ó, não gostei muito, vamos ver essa outra. Vamos ver, Lose Yourself, não é, né? Logicamente que... Caso vocês não saibam, essas músicas elas são de uso livre para poder ser usadas. Só tem que dar uma olhadinha aqui nas instruções dela. Meio difícil achar uma bacana aqui. Vamos tirar do humor. Vamos pôr uma vibrante. Vamos ver, vai listar outras aqui. Vou pegar essa aqui pra gente não perder tanto tempo, tá? Vou baixar ela aqui. Já baixou ali, ó, Beat Disco. Só deixa eu já
Vamos trazer aqui então o Photoshop novamente. Então eu vou descer agora até que vem a parte de música. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, Audio Track, ADD Audio Track, eu adicionar música, eu vi que ela está no Downloads, e é Beat Discos, está aqui. Então já deve ter carregado, está carregando ela ali. Às vezes você demora um pouco, a gente tem que ver, eu tô com Photoshop, Camtasia, vou fechar essa janelinha aqui para não atrapalhar. São coisas que estão consumindo memória do computador, tá? Isso é ruim. Enquanto isso eu vou voltar aqui no meu canal. Deixa eu ver se carregou aqui, carregou, ó. Então vamos ver como que ficou. Tá, ficou legal. Então agora eu vou lá pro final, só clico aqui. Preciso cortar minha música. Então posiciono onde eu quero que ela seja cortada e clico na tesoura. Isso aqui que sobrou, eu clico e deleto. E agora aqui no Audio Track, clico o botão direito e eu posso dar um Fade In, Fade Out. Então eu vou dar um Fade Out nela. Eu vou até ampliar aqui um pouquinho. Ó. Certo? Então agora ele deve ter dado um Fade Out ali para mim. Vamos ver. Isso, suavizou. Legal, beleza. Vou descer aqui um pouquinho, vou fechar aqui para ficar menor a visualização. Agora, salvo o meu arquivo e vou transferi-lo, transformá-lo num vídeo. Então, o balão aqui também já está ok, eu não preciso nem salvar, tá? Então, a minha animação só vou passar ela inteira aqui agora. E aí, File ou Arquivo, Export ou Exportar, Render Vídeo. Ele vai trazer a janela de exportação aqui. É necessário, se você não tiver ainda o Adobe Media Encoder, é pelo menos recomendável que você tenha ele instalado no teu computador, porque o Photoshop vai buscá-lo para poder fazer o processo. Se é o exercício MP4, beleza. Eu vou jogar para ficar mais fácil, somente na área de trabalho. Adobe Media Encoder, H264, em alta qualidade, ok. Ó, tamanho do documento já Full HD, 30 frames por segundo. Progressivo, ok. Documento 1.0 é vídeo digital, todos os frames de 0 a 359. E ele vai usar o meu OpenGL aqui da minha placa de vídeo para poder fazer o render. E aí, clicamos em Render. E aguardamos a exportação. Vai ser rapidinho. Se fosse demorado, eu pararia o vídeo, né, para a gente não perder tanto tempo aqui. Tá? Então, para quem não sabia desse recurso de produzir vídeo no Photoshop, dá para fazer umas coisinhas muito bacanas. Quem sabe mais à frente a gente monta uma série sobre isso. A ideia dessa não é trabalhar com vídeo, e sim dupla exposição. Mas, como foi uma situação me solicitada, eu achei bacana colocar isso num vídeo também. Tá? Para podermos trabalhar isso aqui. Só um pouquinho, já está terminando. Ao término, eu sempre gosto de salvar os meus arquivos. Vou minimizar aqui. Tá? Como eu estou com o Camtasia aberto, está aqui o meu arquivo. Vou abri-lo pelo player abro pelo player de sua preferência. Tá? Eu gosto muito do Media Player Classic ou MPC, tem gente que gosta do VLC. Eu não escuto muita gente falar que gosta do player do Windows, né? Quem usa Mac usa o player do Mac. Tá lá o meu videozinho. Carregou o vídeo. E aí ficou bacana. Legal, gente. Então é isto, tá? Para essa videoaula é isso. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, gostou, mas ainda curte o canal. Aproveitando e fazer um momentinho jabá aqui no final, tá? Eu tenho aqui, ó, outros vídeos que eu tenho colocado pra gente trabalhar. Esse aqui eu já tinha até mostrado uma época. Aqui da minha aula do YouTube, quem não me conhecia, esse aqui sou eu. Aqui alguns vídeos, ó, como eu falei, do Fica a Dica, ó, transições do Premiere, que é uma outra série que eu já comecei. Alguns efeitos de after, ó, separação de frequência pelo Photoshop.
bastante coisinha de After aqui, algumas coisas de Excel. Então sempre que possível vou estar colocando alguns vídeos aí para vocês, mas agora a ideia da série é a dupla exposição. E já adiantando, vai ter uma série chamada Cores de Outono, e depois eu vou trabalhar com uma outra série, estou pensando para o After, só para a parte de texto e caracteres. Tá? Aqui também tem nossa página, o nosso site multimediaarte.com.br e a nossa página no Facebook Multimídia e Arte, onde você pode acompanhar também todos os trabalhos que fazemos, ok? Então, gente, por hoje é isto. Um abraço e todo domingo terá vídeo novo, hein? Um abração. Tchau, tchau.